GMC-TV hoje aqui em Curitiba, na Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, para falar um pouco desta grande metrópole Curitiba e toda a sua região metropolitana, que a cada dia cresce mais e desenvolve, e para falar um pouquinho mais do trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela Secretaria, o secretário Thiago Bonagura, que vai falar um pouquinho aí das ações que estão sendo realizadas. Thiago, tudo bem? Como que você está? Como que está sendo o desafio de comandar essa secretaria tão importante aqui para a Prefeitura de Curitiba? Obrigado, Jefferson. É uma oportunidade muito boa poder conversar com todos vocês. É uma secretaria relativamente nova, conforme a gente estava conversando, mas que tem muitos desafios, até porque hoje nós temos a segunda maior metrópole em extensão do país, né? Nós temos 16 mil quilômetros quadrados, começando lá por Adrianópolis, que faz limite com o estado de São Paulo, até Rio Negro faz o limite com Santa Catarina. Então nós temos muitas peculiaridades, muitos assuntos assim a serem tratados com relação à integração de Curitiba com a região metropolitana. Nesse primeiro ano já tivemos alguns avanços importantes e estamos trabalhando aí nas mais diversas áreas para poder trabalhar essa questão da integração. Uma secretaria que foi reativada, ela já teve com outros nomes anteriormente, agora é reativada e vocês assumiram esse compromisso aí de fazer esse trabalho, né? Quais são as principais linhas de frente e atuação que vocês têm trabalhado nesse ano 2025? Então, na verdade, a gente pode atuar nas mais diversas áreas, né? É uma secretaria transversal. Então, desde você fazer esse contato, né, nas áreas fins, como saúde, educação, assistência social, né, no que diz respeito, por exemplo, a campanhas de dengue, por exemplo, né, combate contra a dengue. Você vai fazer um mutirão, o mosquito não quer saber de divisa, né, ele vai estar em qualquer lugar. Então, é importante que a gente faça ações integradas, né, entre a Secretaria de Saúde de Curitiba com, por exemplo, Pinhais, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, para que a gente possa agir diretamente nesse combate à dengue, por exemplo, né, na área da saúde. Mas também a gente atua muito na questão da mobilidade urbana, da infraestrutura. Nós identificamos, por exemplo, que nós temos acessos precários entre Curitiba e região metropolitana que precisam ser melhorados, precisam ser aperfeiçoados, e a gente tem um bom contato, inclusive, com a MEP, né, que é do governo do estado, e a gente fazendo parcerias entre governo do estado, Curitiba e o município, fica mais fácil de a gente agir. Outra área também importante, Jefferson, que a gente pode contribuir é a questão do turismo. Né? Quantos e quantos turistas vêm até Curitiba e muitas vezes eles ficam apenas 1, 2 dias, 3 dias e vão embora, sendo que eles podem visitar atrativos da região metropolitana, como o Caminho do Vinho, São José dos Pinhais, vai lá em Tijucas do Sul conhecer o Saltinho, ou vai até a região do Vale da Ribeira, conhecer as rotas que nós temos lá. Então a gente precisa só organizar isso melhor. Estamos em contato com todos os municípios, visitamos e colocamos Curitiba à disposição. É um elo entre a Prefeitura de Curitiba e os demais prefeitos de toda a região, né? Também levando em conta que temos aqui Pinhais, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, que são mais próximas a Curitiba, mas como você falou, né? Até Adrianópolis, que é lá na extremidade, vocês conseguem fazer esse elo e esse ponto com os prefeitos. Você falou aí de uma questão do turismo, né? E muito importante ele ressaltar agora, final de ano, né? Vem aí as apresentações de Natal, isso tudo também tem um trabalho muito forte para a Secretaria e para desenvolver também essa questão turística dentro da cidade. Com certeza, Curitiba terá o maior Natal do Brasil e a expectativa é que a gente receba aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, de turistas aqui na nossa capital. E para onde esses turistas vão? Por que não a gente inserir a região metropolitana, né? Fomentar para que eles estejam conhecendo os atrativos que a gente tem na metropolitana? Porque é bom para Curitiba também. É bom, ele continua muitas vezes hospedado em Curitiba e vai conhecer a região metropolitana. E é bom para a metropolitana porque ele vai aquecer a economia local. É por isso que a gente precisa cada vez mais pensar de maneira integrada, né? O prefeito Eduardo Pimentel tem esse olhar.
E isso é muito importante para nós, ele dá essa legitimidade para que a gente possa trabalhar dessa maneira, né? Ele deixou claro, Thiago, primeiro dia do que eu assumi aqui, ele falou, Thiago, nós temos que olhar a região metropolitana de frente, não de costas. Temos que sentar na mesma mesa, né? Tomar decisões em conjunto, respeitar as peculiaridades e realmente fazer acontecer. E a gente está tentando fazer acontecer. Importante, né, Thiago? E também a gente precisa levar muito em consideração a questão que Curitiba hoje, geograficamente, ela já está saturada, vamos dizer assim, até para o desenvolvimento industrial e tudo mais. E essa integração com a região metropolitana, onde existem muitas áreas a ser exploradas, é importante. Com toda certeza. Você veja, tem muitas obras metropolitanas acontecendo nesse momento, né? A gente conta aí com o governador Ratinho Júnior, que ele tem também esse olhar metropolitano, tanto que uma das primeiras obras que ele começou a fazer no Paraná foi a rodovia dos minérios, onde a gente tinha muitos problemas ali, né? Era um gargalo aquela região, e ele começou a fazer algo que passaram vários governadores não fizeram, ele começou a fazer. Além dessa, várias outras, como a rodovia da Uva, a ligação do Campo Largo, agora é o cara que vai começar, o contorno norte, enfim, são muitas as obras. E Curitiba acompanha também, bem nesse ritmo. Se você for analisar lá, por exemplo, a obra que está acontecendo ali na Vitor Ferreira do Amaral, na ligação com Pinhais, essa obra é metropolitana, extremamente importante. Está sendo feito um viaduto lá, ali também, não só a questão da rodovia está sendo melhorada, mas também o combate às enchentes, né, com as obras que estão acontecendo no Rio Atuba ali, as bacias de contenção que estão sendo construídas para melhorar essa questão, para evitar os alagamentos que tinha na região. Então, Curitiba está com esse olhar, o governo do estado está com esse olhar. Isso facilita para os municípios. É um momento muito bom, muito importante. Eu tenho o privilégio de estar, enquanto secretário, num bom momento e poder fomentar cada vez mais, contribuir com o nosso trabalho. Temos uma boa equipe técnica aqui montada, que cada um na sua área tem a visão correta para poder interferir nas ações do dia a dia. Enfim, Jefferson, a gente está avançando e eu acredito que podemos avançar ainda mais. Você falou aqui do governo do estado, né, Thiago? Como que você vê hoje essa aliança tão forte, governo do estado, prefeitura de Curitiba, trazendo tantos resultados aqui para a cidade e para a região? O momento é bom, como eu falei, é uma aliança que só traz coisas boas, né? A gente viveu, eu sou testemunha, vivemos momentos em que o governador não falava com o prefeito de Curitiba tinha um olhar diferente da metropolitana, né? Eu sempre fui da metropolitana, sempre trabalhei, né? Eu brinco assim que eu nasci no hospital de Curitiba, no São Vicente, mas sempre vivi a metropolitana. Eu só nasci no hospital, fui morar em São José dos Pinhais, depois fui para Bapiem, depois conheci a região mais suleste aqui da metropolitana, Quitandinha, Campo Tenente, Tijucas, daí vim para Pinhais eu conheci o que é uma gestão séria, eficiente, como que transforma a vida das pessoas. A gente conseguiu fazer isso na época lá que o Luizão era prefeito da cidade, depois com a Marli, agora com a Rosa. Então veja, a gente tem esse olhar e neste momento é esse olhar que está predominando. O Eduardo também tinha essa experiência, foi presidente do Prometrópole, ele era encarregado, quando era vice-prefeito ainda, em fazer algumas ações, olhar para a metropolitana. Agora, como prefeito, ele está podendo fazer mais. Então, eu não tenho dificuldade alguma de sentar com o prefeito e falar: prefeito, vamos atender a metropolitana? Né? E ele nos ajuda bastante nisso. E o Ratinho Júnior, o nosso governador, também tem esse olhar. Fica mais fácil de trabalhar, Jefferson. Aproveitando o momento aqui, Thiago, vamos falar um pouquinho de 2026. Você acha que 2026, o Paraná pode ser o Brasil que dá certo ou não? Com toda certeza, né? A gente está nessa torcida, não há dúvida. Seria um privilégio para a gente, em primeiro lugar, ter pela primeira vez na história um presidente que é do Paraná, paranaense, pé vermelho, da ideia de Jandai, mas
que tem, inclusive, a sua adolescência, a sua infância, passou na região metropolitana, né? Em Curitiba também, morou. Quer dizer, é uma pessoa que está provando que é um bom gestor, né? Tem um olhar municipalista, está avançando nas mais diversas áreas, na educação, na infraestrutura, na área social. E é isso que eu acho que a gente precisa, sabe? Eu acho que, assim, independente de fazer críticas ou elogios a governos anteriores, né, do nosso país, eu acho que a gente passou a fase dessa polarização. Nós precisamos de alguém que entre com um perfil de gestor mesmo, realizador, fazer para as pessoas, não para uma determinada ideologia, sabe? Eu vejo que o Ratinho Júnior tem esse olhar, né? E eu acredito que a sucessão aqui também no Paraná, a gente vai ter esse caminho. Vamos deixar aí a questão do Paraná para o ano que vem, porque ainda não tem nada decidido, né? Tem muita coisa para acontecer aí, mas a gente espera aí que o melhor aconteça pelo nosso estado, né? Thiago, quero agradecer imensamente você pelo carinho, pela recepção aqui na Secretaria, por separar um tempo para nos atender. Coloco aqui a GMC à disposição também de toda a Secretaria da Prefeitura de Curitiba, para que a gente possa cada vez mais dar visibilidade não só para a nossa capital, mas também para toda a região metropolitana aí que está espalhada em volta de Curitiba. Não, eu que agradeço. Quando você falou, inclusive, do Paraná, achei que você estava falando do meu time Paraná Clube, né? Esse está difícil. Esse eu não sei o que vai acontecer o ano que vem. Mas com relação ao Paraná, a gente tem boas perspectivas, estamos esperançosos, né? Eu também tenho essa esperança de que a gente melhore cada vez mais a nossa região metropolitana, né? Através das ações aqui da Prefeitura de Curitiba. E estamos sempre à disposição, Jefferson, para falar dos projetos e trazer novidades para os seus telespectadores, ouvintes, espectadores, enfim, quem acompanha todos esse bom trabalho que vocês realizam. Obrigado, Thiago. E você, foi mais um GMC Notícias aqui na Prefeitura de Curitiba, direto da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Até a próxima!